Recentemente, foi notícia nacional a respeito do caso do humorista Whindersson Nunes, que descobriu que tem altas habilidades e um QI acima de 138. Mas o que isso representa? Você sabe? A gente está recebendo hoje a Bianca Silva, que é psicóloga e especialista em saúde mental, para conversar com a gente entender esse assunto, o que a neurociência e o comportamento fala a respeito de quem tem altas habilidades. Esse assunto é maravilhoso e envolve muitas camadas e questões. Bom dia, doutora, bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada. De fato, e ultimamente nas redes sociais foi o assunto, né? O Whindersson Nunes, essas altas habilidades, e é algo que a gente pode conversar hoje, que não é apenas aquele aluno que é nota 10. Né? Então, as altas habilidades podem se apresentar com vários outros comportamentos. E esses comportamentos, no humor, essa aceleração, faz com que aquela pessoa com altas habilidades se destaque em outras coisas, não necessariamente sendo aquele aluno nota 10. Olha, eu tenho muitas perguntas, eu tenho tantas perguntas que eu não sei por onde é que eu começo. Na verdade, a superdotação e as altas habilidades, elas são a mesma coisa, doutora? Bom, as altas habilidades estão dentro da superdotação, né? Então, essas altas habilidades, elas podem aparecer de várias formas. Às vezes, a pessoa ela é mais criativa, então ela entra aí. A pessoa ela consegue ter mais desenvolvimento em habilidades como matemática, raciocínio lógico. Então, essas altas habilidades são características dentro da superdotação. Então, é possível você ter altas habilidades, por exemplo, na música, você ter altas habilidades. No caso do Whindersson, era muito notório. Sim. Apesar de só descobrir agora, nessa altura da vida, a habilidade dele em criar as histórias, em reproduzir desde o começo. E uma coisa importante a falar sobre isso, também temos outros artistas, como a Fabiana Carla, que também é humorista, sim, que tem altas habilidades. E assim, como essas pessoas não se sentem inteligentes. Elas não se sentem inteligentes e leva um tempo enorme para ela entender que elas estão totalmente fora da caixa. Por que isso acontece? Exatamente, porque as altas habilidades geralmente entra nesse senso comum de achar que a pessoa com altas habilidades só vai se apresentar na escola, no período educacional. E não, então quando esse diagnóstico ele é muito tardio, a pessoa entra em sofrimento. Então esse sofrimento de não entender porque tem um pensamento muito acelerado, de sentir demais, porque dependendo da habilidade, como a do Whindersson, por exemplo, ele tem muita criatividade com a música, né? Ele tem esse desenvolvimento com a criatividade, e esses pensamentos tão acelerados faz com que ele não consiga assimilar tudo emocionalmente, causando um sofrimento. Então, justamente por isso, é importante esse diagnóstico, fazer essas avaliações e, principalmente, o autoconhecimento. Realmente, doutora, o autoconhecimento é fundamental para que você funcione bem e use todo o seu potencial aí durante a sua vida. E o QI? O que um QI de 138 representa? Um QI de 138 representa muita coisa, principalmente essa parte do raciocínio lógico, essa alta compreensão na parte de desenvolver não só atividades de raciocínio lógico, como é muitas das vezes o que a gente está apresentando aqui do caso do Whindersson. Então, ele consegue ampliar esse desenvolvimento para outras áreas. Então, um QI de 138 ele é bem significativo. Qual é o padrão normal da maioria das pessoas? O padrão maior hoje que a gente consegue mensurar é de 96 a 109. É a média das pessoas. É a média. A superdotação é uma neurodivergência? Sim, a neurodivergência dessa superdotação, sim, ela é. A gente caracteriza, inclusive, como um tipo de transtorno, né? É diagnosticado como ansiedade, como uma depressão. Então, sim. Porque as pessoas, às vezes, elas imaginam que uma pessoa superdotada, ela não tem problemas e ela sabe tudo. E elas veem isso, ser superdotado é muito legal, mas elas não compreendem que é uma neurodivergência, sim, que pode trazer problemas seríssimos ao longo da vida, por a pessoa não se compreender e não compreender por que as outras pessoas não compreendem o que ela entende com tanta facilidade. Isso gera conflitos interpessoais e conflitos internos gigantes. E logo na infância, esses sinais já vão gerando situações e questões que a pessoa carrega para toda a vida. O que a gente pode observar numa criança que dá sinais de uma mente diferente?
Bom, um deles é essa sensibilidade. Então, aquela criança, se a gente trazer para a esfera da criança, ela vai perguntar e mesmo às vezes o pai falando, explicando, ela vai ter dúvidas e o pai não vai saber responder. Então, é interessante que você comece a observar quais são as perguntas daquela criança. Ela faz perguntas para além do entendimento e da compreensão dela. Então, das formas de observar com a criança é isso. Quais são as perguntas? Essa criança, no momento de brincar com as outras, ela acaba se isolando mais ou não, ela está ali mais comunicativa, com o mesmo nível. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, é importante ressaltar o que é que está dentro do padrão e o que não está, que aí a gente consegue ter essa diferença aí e conseguir diagnosticar. Mas essa criança ou esse adulto, ele tem um sofrimento muito grande, por isso que acaba trazendo aí as outras comorbidades. Então, aquela pessoa, ela passa a ser mais ansiosa, ela sente muita ansiedade por conta dessa sensibilidade de ver as coisas com um olhar bem 360 e também sintomas depressivos, acaba se isolando. Então, é importante a gente identificar esses sinais. Outra questão importante quando você tem altas habilidades e um cérebro mais acelerado, inclusive quando você traz uma neurodivergência, como por exemplo o TDAH, é essa sensibilidade sensorial. Você sonda os ambientes e as pessoas. Você consegue ver além dos olhos. E isso é algo que sobrecarrega, porque você não consegue desligar. Então você imagina você viver a vida inteira conectado numa velocidade muito grande e isso traz uma sobrecarga. Por isso que é importante. Mas ainda, doutora, antes da gente começar, que já nós vamos falar sobre o que é mito e o que é verdade dentro desse assunto, como que é feito o diagnóstico e os testes? Quem é que diz quem é superdotado ou não? Na prática, como é feito isso? Na prática, hoje, aquela pessoa que já sente essa diferença, ela busca um psicoterapeuta, né, um psicólogo, e nós começamos a fazer uma bateria de testes. Quais são os testes de alta habilidade? Testes na área do autoconhecimento da personalidade, dos traços daquela pessoa, quais são os níveis que ela se destaca mais. Então, hoje, é interessante que a pessoa vá buscar um psicólogo para fazer uma bateria de testes, uma avaliação, para assim a gente conseguir, juntamente com o médico, psiquiatra, se caso for necessário, como eu falei, às vezes vem com muitas comorbidades, a pessoa se sente ansiosa, se sente depressiva, para poder fazer o uso da medicação. Mas o importante é primeiro fazer uma bateria de testes para entender se tem ou não e qual é o seu potencial nessas altas habilidades. A pessoa pode ter uma dupla excepcionalidade, por exemplo. Muitas vezes uma coisa encobre a outra. A pessoa vai tratar uma ansiedade e descobre que é superdotada. A pessoa, de repente, é diagnosticada com o TDAH, que é um transtorno também do neurodesenvolvimento, e de repente descobre que, na verdade, tem altas habilidades. Uma coisa pode encobrir a outra, de repente você não vê o fundo, você só vê o sintoma. Com certeza, sim. Como a gente está falando do caso mesmo do Whindersson, então ele foi buscar um tratamento para depressão, foi buscar um tratamento para ansiedade, e só depois é que ele foi encontrar esse diagnóstico de altas habilidades. Então, sim, na maioria das vezes, a pessoa, muito dificilmente, ela vai até um consultório buscar saber se ela tem o diagnóstico de altas habilidades. Na verdade, é secundário. É secundário. E é importante também entender que ter altas habilidades não nos livra das questões da vida. Pelo contrário, intensifica tudo isso. Bom, mas vamos desmistificar o que é mito, o que é verdade a respeito desse assunto. Nós temos algumas afirmações, doutora, e você vai explicando para a gente se é mito ou é verdade. Vamos à nossa primeira afirmação. Toda pessoa com altas habilidades é boa em matemática. E aí, mito ou verdade? É mito. Ai, tô feliz. É mito, sim, porque, como eu falei, existe, sim, pessoas com altas habilidades que são muito bons em matemática, em português, em atividades mais a parte educacional. Mas vai ter outras que vai ter altas habilidades para aprender 3, 5, 10 instrumentos de uma vez. E coisa que muita gente que sabe matemática não consegue. Exatamente. A particularidade de cada ser humano, né, precisa ser vista e levada em consideração. Então, você pode não ser bom em matemática e ter altas habilidades. Com certeza, sim. Ah, mas eu ia adorar ser bom em matemática, né? Mas infelizmente não é o meu forte. Mas vamos lá. Mais uma pergunta para a gente saber se é mito ou verdade. Essas crianças se entendiam fácil na escola. Mito ou verdade? Essas crianças se entendiam fácil na escola. Na maioria das vezes, sim. Mas como a gente falou aqui, né? Eu vou colocar como mito porque
depende muito de cada indivíduo, de cada personalidade, de cada ser. Então, a gente não pode colocar todos em uma só bolha e dizer que esses são altas habilidades. Então, é mito porque a gente tem que avaliar cada indivíduo como um todo. Mas muitas vezes pode acontecer. Muitas vezes. Pelo nível de conhecimento, a criança já não consegue ficar ali sentada aprendendo com as outras crianças da idade dela, porque ela tem uma maturidade de conhecimento maior, embora ainda seja uma criança. Sim, exatamente. Uma observação importante. Vocês veem que eu estou super interessada no assunto, né? Porque realmente é algo importante a gente entender do funcionamento humano. Vamos agora à nossa próxima questão. Se é mito ou verdade? Quem tem QI alto tem mais chance de ter ansiedade. E aí? Sim, é verdade, porque como a gente acabou de discutir aqui, existe muitas vezes as pessoas que vão buscar um tratamento para ansiedade, para depressão, e a última escolha ou o último olhar vai ser para um QI alto por ter esse diagnóstico de altas habilidades. Então, sim, é verdade. Olha só, tá vendo? De repente você está aí tratando a ansiedade e você é superdotado. Por isso que você não pode ter preconceito, você tem que procurar o psiquiatra, tem que fazer terapia, procurar o psicólogo. O autoconhecimento é uma ferramenta para você viver em paz e ter dias melhores. Ter aí esse autoconhecimento vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida. Temos mais questões? Mito ou verdade? Vamos conferir? Altas habilidades não precisam de um acompanhamento especial. Mito ou verdade? É mito. É importante, primeiramente, fazer esse diagnóstico. Depois do diagnóstico, como existem essas comorbidades, a pessoa pode estar mais ansiosa, tem que fazer um tratamento. Então, é importante, sim, esse acompanhamento com profissionais de acordo com aquelas habilidades. Olha só. Ai, gente, que interessante, tá vendo? Tem que ter o acompanhamento que é para já saber como tudo funciona. Temos mais mito ou verdade? Vamos conferir? Temos? Prontinho, essas foram as nossas dúvidas. Lembrando que você pode trazer as suas perguntas também no nosso WhatsApp, no 869-9411-7777, participar do nosso programa, interagindo e, de repente, esclarecendo a sua dúvida. Doutora, e o que é que, para encerrar a nossa conversa, quais são os pontos mais importantes a se avaliar quando se tem altas habilidades? O que eu preciso fazer para fazer com que isso não seja um problema, uma dificuldade, mas que isso me ajude? Porque, de repente, diferente do que muitas pessoas pensam, as altas habilidades vai trazer aí muitos confrontos, muitas questões delicadas. Como lidar com isso? Bom, o primeiro passo é buscar esse autoconhecimento, é entender-se, é reconhecer quais são as minhas potencialidades com essas altas habilidades. Porque dentro do processo terapêutico não é só o tratamento, mas também a descoberta. Então você vai conseguir entender mais sobre si e buscar essa ajuda. Essa ajuda porque se você é muito bom em uma área e não em outra, traz sofrimento, traz sintomas. Então é importante que você busque essa ajuda, busque um profissional capacitado para lhe atender e você conseguir compreender mais as suas emoções. Muito obrigada, doutora Bianca, pela sua participação no nosso programa, trazendo esses esclarecimentos. Você é bem-vinda por aqui sempre. Obrigada, foi um prazer. Quem quer seguir a sua rede social para, de repente, conhecer mais o seu trabalho, a gente já tem o Instagram da doutora Bianca, olha só, é só seguir aqui nesse Instagram, não é isso, doutora? Sim, é @BiancaSilva, né, atendo como psicóloga no ambiente clínico, especialista na saúde mental, nos diagnósticos, então estarei lá esperando você que ficou com essa dúvida e quer buscar se conhecer mais. Ai, meu Deus, já vou marcar meu atendimento. O psiquiatra disse, viu, faça a avaliação, que eu tô com essa suspeita aí. Mas eu tô com medo de descobrir que, na verdade, eu não sou tão inteligente assim, não. Essa é fake news, doutor. Falei, como assim, doutor? Eu não sou capaz de me perder numa rotatória. Você está achando que eu tenho altas habilidades? Ele falou, você está por fora do que é altas habilidades. Sim. Mas já pensou que surpresa essa altura da vida? Ai, não sei nem se eu quero saber. Só dele ter me achado inteligente, já fiquei tão afobada, doutora. Eu já nem sei se eu quero descobrir mais alguma coisa. Já elevou minha autoestima.